Fala, rapaziada do JS, tá tudo bem? Aqui é Jonas Stelman, chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Então você que já tá chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. O vídeo da manhã, como é de praxe, a gente vai falar sobre o tricolor baiano, vamos falar sobre o Bahia nessa manhã, que tem jogo hoje, jogo difícil contra a equipe do Vasco da Gama, provável escalação, renovação de contrato, quem volta dos contundidos nesse jogo da equipe do Bahia contra a equipe do Vasco da Gama. E ontem teve entrevista coletiva e quem falou foi o Luciano Juba. E eu fiz uma pergunta para o Luciano Juba e a assessoria ela perguntou outra completamente diferente. Vamos começar falando da partida do Bahia hoje contra a equipe do Vasco da Gama em São Januário, escalação, provável escalação. Enfim, o Bahia fechou na manhã de terça-feira a preparação para poder enfrentar o Vasco da Gama 19h30 hoje em São Januário, jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda, tá? Em campo, os jogadores participaram de uma atividade técnica com ênfase na troca de passes e também finalizações. No final, alguns atletas trabalharam finalizações na entrada da grande área. Em fase final de recuperação de lesão, Ademir treinou parcialmente. Vamos falar um pouco mais aí sobre a situação do Ademir um pouco mais para frente. Já Eric, Juan Pablo, Alexandre e Canu estão em processo de transição, enquanto David Duarte, João Paulo e Eric Pulga se recuperam no departamento médico. Tá? Todos eles estão fora desse jogo de quarta-feira. A escalação titular, portanto, deve ter a base do time que empatou com a equipe do Ceará na última rodada. A dúvida fica por conta do lado direito do atacante tricolor. Acertou que o Rogério Ceni tem variado entre Michel Araújo e Kaique. Vamos lá, provável escalação do Bahia para poder enfrentar a equipe do Vasco hoje. O Ronaldo, né, tá aí, meu Deus do céu. Ronaldo, Santiares ou Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba, Azevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Michel Araújo, Kaique ou Cauli, né, Sanabria e William José. Então a base da equipe tricolor que enfrentou a equipe do Ceará e não conseguiu triunfo, acabou empatando pelo placar de 1-1. A gente ia falar rapidamente do Ademir. O Ademir é o que está mais próximo de poder voltar, tá? Ele treinou parcialmente com o grupo na reapresentação. 2 dias antes, né? Ele treinou, enfim, ele estava fora ali do jogo contra o Ceará, mas não tem, como eu posso dizer, a participação nesse jogo confirmada. Tá? O atacante se lesionou há um mês, no início da vitória de 2-0 contra o Santos, e desde então não foi relacionado para 7 jogos seguintes do esquadrão. Depois do jogo contra o Ceará, no último sábado, o treinador comentou a possibilidade de ter o Ademir de volta aos treinamentos nessa semana e lamentou a ausência nos últimos confrontos. É difícil ter o Ademir, muito complicado. Eu vou até ver aqui, eu vou até buscar aqui para saber se ele foi relacionado aí para esse jogo, para ver se tem aqui os relacionados desse jogo aí contra o Bahia. Bom, pelo que consta aqui, o Ademir vai ficar no banco, né? Ele vai ser opção aí no banco, já é um bom reforço. Não é que o Ademir vai resolver os problemas do tricolor baiano, porque não vai resolver. Ele não é um jogador para resolver o problema do tricolor baiano, mas ele vai ser opção aí no banco de reservas, o Ademir, entendeu? Então vamos falar aqui, ó, Vasco da Gama e Bahia, Bahia e Vasco. A primeira coisa que tem que se falar desse jogo, o Bahia não vem achando, melhor dizendo, para São Januário, que vai propor a partida, que vai fazer a sua maneira, que vai ficar... Não vai. Primeiro, o gramado de São Januário tá uma merda e vocês vão ver aqui durante o jogo. Tá muito ruim o gramado de São Januário. Tá feio e ruim o gramado de São Januário. Então, se o Bahia ele acha que vai ficar com 90%, 100%, 200% de posse de bola, não vai ficar. Não vai ficar, porque o gramado tá ruim. O gramado tá ruim. Tá ruim, como você queira. E vai ter que competir. O Ceará, ele conseguiu igualar as ações contra o Vasco da Gama, até mesmo com um jogador a menos em São Januário, porque competiu com raça, com determinação, com vontade. Competiu em São Januário a equipe do Ceará e conseguiu empatar ali com um jogador a menos. Se o Bahia achar que vai jogar em São Januário, que a sua supremacia técnica vai fazer a diferença, vai se enrolar. Vai se enrolar. O primeiro ponto, competir. O Vasco não pode ganhar do Bahia, né, na raça, na vontade, na determinação. Porque o Vasco, tecnicamente, é inferior ao Bahia. Isso é fato. Então, eles vão tentar ganhar e se sobressair na tática, na garra, na determinação. E o Bahia não pode, de maneira alguma,
perder nesses aspectos, né? Enfim, e é um jogo que dá para o Bahia conseguir um bom resultado. Se o Bahia não for o Bahia dos últimos jogos, dá para conseguir um bom resultado. O Bahia tem uma sequência extremamente pesada, Vasco, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, enfim, depois tem Cruzeiro. Não tem para onde correr e só tem esse campeonato para jogar, né? Não reclamava que, não, porque tá jogando muito, agora só tem o Campeonato Brasileiro. Então não tem para onde correr, é ganhar esse jogo, é buscar um bom resultado, é mostrar para o torcedor que o time está evoluindo e não ficar se apegando em desfalque, não ficar se apegando em desculpas esfarrapadas, tá bom? O Bahia renovou o contrato de Roger Gabriel, meio atacante, é uma das apostas aí do Grupo City na base do Tricolor. O Tricolor ampliou o vínculo com Roger Gabriel até dezembro de 2027, tá? O pivete de aço foi a primeira aposta do Grupo City na divisão de base do clube, já passou por um período de intercâmbio na Europa, onde treinou com o Manchester City e o Girona em 2023. O Roger Gabriel chegou ao Bahia em 2018, com 12 anos, e assinou o primeiro contrato profissional em 2023, quando tinha 16 anos. Agora, aos 18, o meio atacante renova o vínculo com o clube pela primeira vez, então vai até agora, o contrato dele vai até 2027. Nessa temporada, Roger Gabriel defendeu a equipe principal do Bahia em 3 oportunidades, mas nenhuma delas sob o comando do Rogério Ceni. Ele entrou em campo nos jogos do Campeonato Baiano e também da Copa do Nordeste, então aí está se precavendo, né, o tricolor baiano, em não perder uma grande promessa da base, como tem outros, Juan Pablo, Del, Jota, né? Alguns foram até emprestados, enfim, né? Mas tá aí o Roger Gabriel renovando o seu vínculo e provavelmente estendendo aí também os valores da sua multa rescisória, beleza? Meus amigos, na tarde de ontem quem falou foi Luciano Juba, entrevista coletiva concedida pelo Luciano Juba nas dependências lá do CT Evaristo de Macedo, e a gente aqui, nós participamos dessa entrevista, sendo que eu admito que eu fiquei bem aborrecido com essa entrevista, porque a minha pergunta foi a seguinte: Juba, né, é virtual, então você manda a pergunta. Eu falei, Juba, você tá jogando de lateral esquerdo e o Rogério Ceni, ele tá optando em colocar às vezes, né, pelos lados como ponta o Iago Borducci. Mas só que você tem mais possibilidade, mais característica de jogador de lado do que o Iago Borducci. Você tem treinado em alguns momentos desse jeito, que possa, de alguma forma, ajudar o Bahia na ausência do Eric Pulga, na ausência do Sanabria, jogando mais aberto como um ala? Mandei para a assessoria. A assessoria mudou completamente a pergunta, falando que o Rogério Ceni jogando por dentro. Olha só, eu perguntei o seguinte: se ele está sendo testado e treinado para jogar pelo lado esquerdo, como ponta, olha qual foi a pergunta e olha qual foi a resposta. Jonas Stelman fala sobre Rogério citar que você está com mais liberdade, mais mobilidade, que pode até jogar mais pelos lados. Como você está se sentindo ouvindo isso e também se você está mais à vontade para atuar nessa posição? Bom, como já falei antes, né, o professor Rogério ali, né, me adaptou nessa nova função ali, jogando por dentro junto com o volante, né, e graças a Deus pude me dar bem ali, né, como falei, ele me dá essa liberdade para estar ajudando ali na construção, para estar atacando espaço também, estar chegando perto da área, né, então eu espero que possa seguir do mesmo jeito para estar ajudando a equipe dentro de campo. Respondendo aquilo que eu não perguntei, é inacreditável, tá escrito ali, é só ler. Mas os caras, para não colocar uma pressão no Rogério Ceni, para tornar a pergunta mais leve, eles alteram totalmente o teor da nossa pergunta, infelizmente. Você que está com a gente, deixa o like aqui no JS, é muito importante para a gente, importante demais para o nosso crescimento. Lembrando, tem vídeos todos os dias, 7h30 da manhã, tem vídeo 12h30, enfim, já iremos começar a fazer live aqui no canal e quero muito ter vocês aqui com a gente, tá bom? Antes de sair, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada aqui no vídeo, que você ajuda demais o nosso crescimento. Forte abraço para todo mundo, saudações, tamo junto, valeu!